Bem-vindos ao meu reino. Eu sou a Rainha Ana e aqui você encontra tudo o que precisa para os súditos mirins. Então venha fazer parte desse reino se inscrevendo aqui abaixo. E vamos lá para mais um espetáculo. Bem-vindas, crianças, a esse reino. Hoje você faz parte de um reino muito especial, porque nós vamos falar sobre um rei, o rei mais sábio e mais poderoso e rico que já existiu na face da terra. Vocês sabem quem é esse rei? Mas antes, vamos ler o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 16 e verso 16, que diz que é melhor conseguir sabedoria do que o ouro. E sabem de que rei eu estou falando? Era o rei Salomão. O rei Salomão era filho do rei Davi. Lembram do Davi, aquele que era pastor de ovelhas que matou o gigante Golias? Então, Davi se tornou rei e depois que Davi morreu, quem se tornou rei no lugar de Davi? Foi o seu filho Salomão. E Salomão queria muito ser igual ao seu pai, porque o rei Davi era muito sábio e ele julgava o povo com muita sabedoria. Um certo dia, Deus visitou Salomão em sonhos, e naquele sonho, Deus perguntou para Salomão: "O que você quer? Me pede qualquer coisa que eu te darei." E Salomão poderia ter pedido mais riquezas, poderia ter pedido para ser o maior rei de todos os tempos. Enfim, Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. Sabem o que Salomão pediu para Deus? Ele queria sabedoria. Ele queria ser sábio igual ao seu pai para poder julgar a causa do povo. E você, criança, o que você iria pedir se Deus te fizesse a mesma pergunta? Será que você ia pedir um brinquedo novo? O que você pediria para Deus? Salomão fez uma escolha certa. Ele pediu sabedoria. Você sabe o que significa a palavra sabedoria? Ter sabedoria é você saber tomar boas decisões. É você ter conhecimento, ser inteligente para fazer boas escolhas, para ter as respostas certas. Enfim, a sabedoria é mais que inteligência. É você ter inteligência, ter conhecimento, mas saber usar da melhor forma todo esse conhecimento. E Deus ficou tão feliz com a resposta de Salomão que deu a ele a sabedoria que ele pediu. Mas, mais além, Deus deu a ele mais riquezas e Salomão foi um dos reis mais ricos que já existiu e mais sábio também. Um certo dia, chegou diante do rei um caso muito difícil para ele decidir. Eram duas mulheres e um bebê. E aquelas duas mulheres, elas moravam na mesma casa. E as duas tiveram um bebezinho. Só que uma delas acabou se deitando em cima do bebezinho durante a noite e acabou sufocando o bebê e ele faleceu. Quando ela percebeu isso, enquanto aquela outra mamãe dormia, ela foi lá e pegou o bebezinho vivo e colocou o seu bebezinho morto nos braços daquela mulher. Quando aquela mulher acordou e viu que seu bebê estava sem vida, ela se desesperou, mas por um momento ela percebeu que aquele ali não era o seu filho. Então ela percebeu a maldade que tinha acontecido e foram diante do rei com o bebezinho vivo e a mulher explicou. A outra mulher dizia: "Não, é mentira, o bebê que está vivo é meu." E Salomão não sabia de quem era aquele bebê, quem estava falando a verdade. Então ele tomou uma decisão muito arriscada. Pediu para o soldado pegar a espada, partir no meio o bebê para dividir entre as duas. É claro que ele não queria que fizessem isso, mas ele estava fazendo aquilo para ver qual das duas mães iria se preocupar com o bebê. E era a mamãe verdadeira, falou: não faça isso, deixe com ela então. Aí o rei Salomão se ligou. Quem era a mãe verdadeira? Era aquela que se preocupou com a criança. E então deu o bebê para a mamãe verdadeira. E aquele caso foi tão
comentado que todo o reino sabia e dizia: como é sábio o rei Salomão! Que sabedoria grande que Deus deu para o rei Salomão. Viram só, crianças, como foi importante o rei pedir sabedoria a Deus? E você também pode pedir. Quando você se deparar com momentos assim, aí agora o que eu faço? Você pode orar e pedir ao Senhor: por favor, Deus, me dê sabedoria para tomar a decisão certa. Me dê sabedoria para ter a resposta certa. E com certeza Deus vai te dar sabedoria. Amém? Chegamos na lição de número 7 e o título é: Papai do Céu abençoa com sabedoria e riqueza. Nessa aula vamos falar sobre o rei Salomão. Então a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui de sugestão para você pode transformar a sala, o ambiente ali como se fosse um reino, colocar ali itens como se fosse de um palácio, de um reinado, enfim. E você pode receber as crianças vestidas de rei, de rainha, de princesa. Transforme o ambiente ali algo que possa lembrar um reinado, um palácio. Os objetivos dessa aula são: primeiro, desejar ser sábio assim como o rei Salomão. Então, despertar na criança esse interesse em pedir sabedoria a Deus. Porque no decorrer de toda a sua vida, desde criança, a gente precisa fazer escolhas, precisa tomar decisões, precisa ter respostas. E para que a gente possa sempre tomar a melhor decisão, a melhor resposta, precisamos buscar sabedoria. E sabedoria não é apenas ser inteligente, é saber usar a inteligência de forma correta. E o outro objetivo é entender que os tesouros do céu são mais valiosos que os tesouros da terra. A nossa palavra-chave é inteligência. Então você faz uma conversa aí com as crianças a respeito do que é inteligência, o que é sabedoria, o que é e como tomar boas decisões, fazer escolhas certas. O nosso versículo de hoje, em Provérbios 16:16, diz que é melhor a sabedoria do que o ouro. Então, para esse versículo, você vai usar uma caixinha de tesouro. Essa caixa de tesouro aqui que eu tenho, eu ensino a fazer aqui no canal de uma forma bem simples. Quando você abre, ela é amarelinha por dentro, ó. E vou deixar aqui no card o vídeo onde eu ensino a fazer o passo a passo dessa caixinha aqui, tá bom? Então, dentro dessa caixa, você vai colocar palavras ou imagens, depende aí se na tua turma tem crianças que já sabem ler, você pode usar palavras, mas se elas ainda não sabem ler, então eu sugiro que você coloque imagens. E essas imagens vão ter que ser coisas que lembrem tesouros da terra, por exemplo, uma casa, uma mansão, um carro do ano, e também colocar coisas que lembrem tesouros no céu, por exemplo, a imagem de uma Bíblia, que é a palavra de Deus, crianças fazendo uma boa ação, uma criança orando. E aí você vai explicar para as crianças o que é melhor, os tesouros da terra ou os tesouros do céu. E tem um louvor que diz assim, né? Não tenho ouro, não tenho prata, o meu tesouro não é de lata. O ouro queima, a prata suja, é tudo coisa que enferruja. Vem o ladrão e leva a prata, vem o pirata e leva o ouro. Mas eu duvido que esse ladrão coloque a mão no meu tesouro. É uma canção bem antiga, né? Eu lembro de quando eu era criança que as tias cantavam com a gente. É um louvor bem bonito. Eu até vou deixar lá na descrição esse louvor para você cantar com as crianças também. E para o momento da história, você pode então estar vestida assim, né? Isso aqui que eu tenho, essa minha capa é um pedaço de TNT que eu preguei aqui com alfinete. Aí você pode usar uma coroa, você pode usar a sua criatividade e montar aí um personagem de uma realeza para contar a história para as crianças. E você pode também, quando as crianças chegarem, você faz uma coroa aí de papel mesmo, e cada vez que as crianças chegarem, você coloca a coroa nelas, para todas elas participarem desse momento de realeza. E representando o rei Salomão, eu fiz
esse rei aqui, feito com caixa de leite. Eu ensino a fazer aqui no canal, vou deixar no card, personagens com caixa de leite. Não é exatamente esse personagem, mas você pode usar para qualquer personagem. E aí colocar alguns itens a mais. Por exemplo, no rei eu fiz uma coroa e coloquei na cabeça. E usei um pedaço de TNT para fazer essa capinha aqui. E essa caixa do tesouro você também pode utilizar na hora da história. Quando Deus fala que Salomão poderia escolher algo que Deus o daria, aí você pode mostrar a caixa do tesouro. O que vocês acham que Salomão pediu, crianças? Qual que era o maior tesouro que Salomão queria naquele momento? Será que era mais dinheiro? Será que era uma roupa mais bonita? O que será que era? Então você vai abrir e tira ali a palavra sabedoria. O que é sabedoria, crianças? Então você pode utilizar essa caixinha aqui na hora da história também. Ou você pode também utilizar, no lugar da caixa do tesouro, uma caixa de presente. Porque Deus estava oferecendo um presente para Salomão. Então, da mesma forma, você tira ali a palavra sabedoria, tá bom? Vamos aí para umas dicas de atividades para essa aula. A primeira dica é você fazer uma coroa de papel para cada criança e deixar ela esticada assim, sem fechar primeiramente. E aí as crianças podem decorar. Você encontra também em papelaria aquelas figurinhas de pedras, de pérolas que são autocolantes, sabe? E então você pode levar também para as crianças decorarem com pedras preciosas, com pérolas. Leva glitter também para você passar com cola para ficar bem brilhante essa coroa e aí eles podem levar para casa. Eu sugiro que essa coroa seja ou de papel cartão ou cartolina, porque a folha A4 ela é muito fininha. Se você for colar pedrinhas, ela vai ficar muito molenga, né? Pode fazer na cartolina, que já é um pouco mais firminho. Se você colar ali as pedrinhas, não vai ter esse problema. E a outra atividade que você vai fazer é um baú do tesouro assim. E como funciona? Você pode desenhar um baú para criança, você vai dobrar a folha desse jeito, ó. Desse jeito, vai ficar um pedaço embaixo e outro pedaço em cima. Porque a gente vai abrir esse baú. Então, você faz o desenho para criança assim, deixa ela decorar. E quando abrir, aí o que tem lá dentro do baú, você vai escrever para elas copiarem, né? Sabedoria. E aí ela pode desenhar ali alguma coisa, pode desenhar moedas de ouro, ou pode desenhar algo que lembre sabedoria também, tá bom? Então daí fica essa atividade aqui bem legal, ó, que você tem o baú do tesouro, e quando abre, você descobre qual que é esse tesouro. Eu vou deixar esse molde aqui que eu fiz na descrição do vídeo, tá bom? Ideias de brincadeiras para essa aula. Primeira brincadeira, você vai colocar as crianças em fila de frente para você, assim, né? Não é fila assim, uma atrás da outra. E aí você vai segurar de um lado o emoji triste, do outro lado o emoji feliz. E aí o que você vai fazer com as crianças? Você vai falar algumas frases e as crianças têm que julgar se isso é uma escolha sábia ou se é uma escolha errada, uma escolha tola. Então você vai falar frases e as crianças têm que ir pro lado do emoji certo, ok? Parecido com essa brincadeira, você também pode usar as plaquinhas de certo e errado. Então, ao invés das crianças ficarem em fila, se você não tem lugar para isso, né? Se às vezes no ambiente não tem essa possibilidade, você deixa as crianças sentadinhas mesmo. E aí dá uma plaquinha de certo e errado para elas. E quando você falar a frase, elas têm que levantar a plaquinha se é uma escolha sábia ou uma escolha errada. Então você brinca aí da mesma forma. E a outra brincadeira, que se você tiver um bom espaço aí, você vai fazer uma caça ao tesouro. Você pode utilizar de novo a caixinha do tesouro, colocar um brinde ali dentro. E essa caça ao tesouro, ela é feita com dicas baseadas em escolhas sábias. E aí ela vai seguindo esses conselhos, né? Salomão dava muitos conselhos lá na Bíblia. Tem muitos conselhos de Salomão lá na Bíblia. Então você pode fazer papeizinhos com conselhos até chegar no tesouro final, que é a sabedoria, e um mimosinho ali para eles também, para eles ficarem bem felizes. E louvores para essa aula eu vou deixar lá na descrição também algumas dicas de louvores
para você cantar com as crianças nessa aula. E por hoje é isso. Espero que você tenha gostado dessa lição. Eu gostei muito desse tema de realeza. E se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, não esquece de deixar o like, comenta aqui embaixo qual a ideia que você gostou, que você vai aplicar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com as pessoas aí que você acha que precisam também dessas dicas para essa aula, tá bom? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua aula, um beijo e até o próximo vídeo.